nós, Senhor. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Meus irmãos, nós ouvimos no Evangelho alguns pontos sobre a realidade do maligno. Jesus aqui está expulsando um demônio. Então, a Sagrada Escritura nos revela a existência do demônio. Desde o livro do Gênesis, do início da criação, há ali a figura daquele que leva o homem ao mal, ao pecado, a apartar-se de Deus. E a Sagrada Escritura vai nos mostrando, e de forma pedagógica, que esta figura, ela existe, ela é causadora do mal, ela busca manipular a liberdade do homem e tirá-lo da vontade de Deus. E Jesus veio para vencê-lo e combatê-lo. Já após o batismo de Jesus, nós vemos ele nesse embate com o demônio. E até o livro do Apocalipse nós vemos a luta da mulher com o dragão. Então, de Gênesis a Apocalipse vai nos falar sobre a realidade, sobre o adversário de Deus, o inimigo da nossa salvação. Então, não aceitar ou colocar o demônio como simplesmente uma entidade fantasiosa, como uma criação medieval daquilo que nos causa medo, né? Isso daí não é fé católica. Negar a existência do demônio não é catolicismo, né? Então, muitas vezes nós vamos aceitando esses falsos argumentos para tirar de nós uma espécie de medo, uma espécie de fantasia. É certo que há muitas fantasias, há muitos enganos quando nós vamos falar sobre o demônio. Ou o engano do exagero, equiparando o poder dele com o poder de Deus, e ele é uma mera criatura, né? Ou colocando que ele não tem poder nenhum, que ele é simplesmente uma versão dos nossos medos, dos nossos erros, né, personificado. Então Jesus aqui está se iludindo e nos fazendo acreditar em ilusões, né? Então Jesus não só simplesmente ele expulsa o demônio, e aqui Jesus não está como muitas pessoas às vezes dizem, né, que o povo acreditava nisso, então Jesus também, para não enfrentar isso, Jesus entrou na mentalidade também, tratou como demônio aquilo que era simplesmente algo psicológico ou alguma coisa que estava na cultura. Não, Jesus não somente expulsa, enfrenta Satanás, mas o Evangelho de hoje mostra que ele traz um ensinamento sobre a realidade de Satanás. E uma coisa que ele vai dizer, que Satanás não está contra Satanás. Então, a acusação de que os milagres de Jesus eram feitos pela ação do demônio é a pior blasfêmia que já falaram sobre o Senhor. Uma coisa é você ter uma opinião contrária a alguém. Os fariseus poderiam ter uma interpretação contrária, uma interpretação diferente de Jesus, não gostar de algum ponto em Jesus, não gostar de alguma coisa que Jesus falasse, algum comportamento de Jesus, talvez para eles fosse alguma coisa estranha, uma coisa difícil de ser entendida. Uma coisa é assim,
outra coisa é você dizer que aquilo que Jesus fazia é obra do demônio. Isso daí é o cúmulo da inveja. Isso é o cúmulo da inveja. A difamação que eles fizeram de Jesus traz um dano não à pessoa de Jesus, mas traz um dano àqueles que estavam seguindo Jesus e que deviam abraçar as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Então, ouvindo aqueles homens que tinham autoridade sobre eles, difamando Jesus, com certeza era um obstáculo para aqueles pequenos a continuar seguindo Jesus. Então, eu quero parar aqui. Qual mal faz a inveja? Dentro de uma comunidade, dentro de uma paróquia, dentro de uma família, dentro de uma empresa. Porque a inveja, ela quer e ela se entristece com o bem do outro. Ela se compara e ela acha injusto o outro ser reconhecido naquele bem. Então ela quer destruir o outro por causa daquilo que ela não aceita ver no outro de bom. Só que as armas são armas mesquinhas da inveja, né? A difamação, a depreciação da imagem do outro, do trabalho do outro, da maneira do outro falar, da maneira do outro pregar, da maneira do outro ser. Então essa depreciação muitas vezes não atinge diretamente a pessoa do outro, mas atinge aqueles que o outro está levando para Deus. Então, isso que nós temos que ter cuidado. Quando uma pastoral fala mal da sua paróquia, quando alguém fala mal da sua paróquia, fora da paróquia ou dentro da paróquia, o que mal está causando? Está causando para aqueles que estão fazendo a experiência com Deus se deparar com esse mal e muitas vezes não conseguir seguir mais. Então é terrível o mal que a fofoca faz, porque a fofoca, ela divide paróquias, ela tira pessoas do caminho de Deus, elas prendem pessoas em pecados, ela divide famílias e ela tira pessoas do caminho da salvação. Então, meus irmãos, peçamos a graça do Senhor, a graça de que a nossa vida caminhe na verdade. Se tem um exorcismo que nós podemos fazer para vivermos, podemos dizer, blindados do demônio, é caminhar na verdade, ser sincero conosco mesmo. Se nós fôssemos honestos conosco mesmo e admitisse que o pecado está em nós, que a ferida está em nós e começássemos a cuidar de nós, ao invés de acusarmos o outro, ao invés de culparmos o outro, ao invés de apontarmos o outro, nós estaríamos combatendo as brechas que o demônio entra na nossa vida. Porque no fundo o demônio sabe que ninguém gosta de estar errado. Então é muito mais fácil ele nos convencer em acusar o outro, em ter inveja do outro, em fofocar da vida do outro, do que olhar para a própria vida. Então que nós possamos, meus irmãos, diante da palavra, a palavra de Deus é verdade. Diante dessa palavra que nos ilumina, a querer caminhar na verdade, nem pequenas mentirinhas, nem desculpas para não ser verdadeiro. Caminhar na verdade é caminhar em Jesus.